Oi, gente, eu sou Cami Bonzani. Eu gostaria de falar sobre a carta do Eremita. Então, apesar do Eremita ser representado por um senhor para representar, né, maturidade, experiência e tal, o Eremita, ele ainda está um pouquinho longe de encontrar a verdade, né? Então, a verdade está no Sol. O Eremita é a carta número 9, o Sol está no número 19. Ele vai encontrar a verdade lá no Sol. E o que você vê pela carta, por exemplo? Você vê que ele está no escuro. Então já começa que ele não está num dia, não está nem de dia, nem não está iluminado, claro, enfim, que nem no Sol. Ele está no escuro. E ele tem uma luminária, e essa luminária é como se fosse uma luz artificial. Ele tem uma luz artificial, então que é diferente, por exemplo, da estrela, que tem uma luz natural, né? Tem a luz das estrelas, né? Das estrelas vai guiar a pessoa para o sol, né? Mas ela, na estrela, ela tem a luz natural das estrelas, né? Fora que na estrela ela tá toda num ambiente natural, tá nua, né? Como que integrada com a natureza e integrada com o divino. E no Eremita ele tem uma luz artificial. Então o que acontece? Uma vez eu vi uma moça dando um exemplo, né, num vídeo, que ela pegou e falou assim, que se você tivesse com um carro numa estrada toda escura e você tivesse só a luz do farol e tivesse iluminando assim 2 metros à frente, que você conseguiria chegar no seu destino mesmo assim, né? Então isso tem, esse exemplo que ela deu tem muito a ver com o Eremita. Ele tá no escuro e ele tem como que essa luminária dele, que é como se fosse o farol do carro na estrada escura. Mas com essa luz que ele já conseguiu, ele consegue se guiar, ele consegue ir se guiando, né, para chegar onde ele quer. Mas assim como o carro na estrada escura, como tá escuro, né, a pessoa não ia sair correndo, assim, né, se ela for prudente, a não ser que ela quisesse matar, enfim, ela não vai sair correndo, né, com o carro numa estrada que ela não tá enxergando direito, não sabe se tem curva, não sabe o que tem pela frente, né, não conhece a estrada, né, e até se conhecesse seria perigoso e tal. Então é como se fosse esse o caso do Eremita. Ele sabe que tá no escuro, ele tem essa pequena luz para guiar ele, mas porque ele sabe que tá no escuro e ele não conhece esse caminho, ele vai devagar. Então ele tem que ir caminhando lento, né? Porque senão pode se machucar, enfim, tá escuro, não sei o que tem na frente, não sei se tem um buraco, tudo mais. Mas aí o que acontece? De acordo com o que ele viveu até agora, de acordo com o que ele experienciou, né, enfim, as coisas que ele viu também, né, nem tudo foi o que aconteceu com ele, pode ser coisas que ele viu que aconteceu na vida de outras pessoas, né, eu vejo muito no Eremita também um professor de história, né, ele está olhando para o passado, então ele pode pegar informações da história, coisas que, né, se sabe que aconteceu na humanidade e tudo mais, mas tudo que ele tem de bagagem de conhecimento e de experiência deu para ele, vamos dizer assim, fez com que ele chegasse neste nível de maturidade, né? Neste nível de consciência, em que ele já sabe que está no escuro, ele sabe que ele tem essa pequena luz e ele sabe que nesse ponto do caminho, né, de acordo com o quanto ele enxerga, ele precisa ir devagar. Se ele estivesse no sol, ele não ia ter essa necessidade de ir devagar, porque no sol tá de dia, tá tudo claro, tá iluminado, tudo bonito, maravilha. Mas ele não está. Então, no caso dele, ele sabe que ele tem que ir devagar, ele sabe que ele tem que ser prudente, ele sabe que ele tem que ser cauteloso, ele sabe que em muitas situações ele precisa ser discreto por causa das coisas que ele já observou, que ele já viveu, ele sabe muitas vezes que ele precisa manter o silêncio, ele sabe que ele precisa observar mais e falar menos. Então o que acontece? Apesar dele ainda não ter chegado no sol, e não só no sol, ele não chegou nem na estrela, ele já, por essa vivência dele, né, e essa bagagem de conhecimento e de experiência, ele adquiriu essa maturidade, ele adquiriu esse nível de consciência. Então aqui ele já está num nível de consciência melhor, porém os referenciais dele ainda são externos, é por isso que ele está com uma luminária, né, que é uma luz artificial. Ele ainda não está seguindo a orientação da sua alma. Por quê? Porque ele vai começar a seguir a orientação da alma na estrela, que aí vai ser a orientação natural, né? Ou a iluminação, ou a luz natural, né? Que seria
o referencial interno, divino, né, a alma da pessoa, vai começar a seguir na estrela. Ele ainda está seguindo um referencial, vamos dizer assim, externo, né, que seria uma coisa artificial, e que então, como ele está se apoiando, né, em referências mentais e externas, né, ou seja, são coisas que ele viveu, que ele observou, ele observa isso, ele calcula, né, ele vai pegando, sei lá, eu observei que isso funciona assim, eu vi que fulano agiu de tal maneira e não deu muito certo. Então, é como se de tudo que eu vivi na vida, né, eu fiz coisas que eu peguei e falei, quando eu fiz aquilo não foi legal, eu fiz aquilo me prejudiquei, né, ou eu fiz aquilo lá foi legal. Aí eu vou pegando essas referências, né, como conhecimento, eu vou falando, isso aqui eu vi que dá certo, isso aqui não dá certo, né, ou até que nem eu falei, até na história, ou na vida de outras pessoas, eu observo e falo, olha, fulano fez aquilo lá, se deu mal, aquilo lá, fulano fez, sei lá, ficou doente, bebeu, passou mal, qualquer coisa, né? Eu tô pegando N informações aí na vida, conforme eu vou caminhando, de tudo que é a área, de tudo que é jeito, né? Então, estou tentando dar uns exemplos, né? Mas vamos supor que eu falasse assim, eu vi que a pessoa bebia muito e passou, sei lá, ficou doente. Aí eu falo, então eu vi que isso aqui não é legal, não é bom beber muito. Ou, eu vi que uma pessoa usava droga e destruiu a vida da pessoa. Então eu aprendi que usar droga não é legal. Aí o que acontece, né? Que pode destruir a vida da pessoa e tal. Isso é um referencial externo. Ou seja, eu estou observando aquilo e vendo, a partir do que eu observei fora, eu estou falando, então é assim assado. Então 2 mais 2 é 4. Que é diferente de eu seguir a orientação da minha alma. Por quê? Porque quando eu seguir a orientação da minha alma, eu não preciso dos referenciais fora. É como se fosse assim, a alma nunca ia guiar a pessoa para usar droga, por exemplo. E não é nem como se alguém precisasse me dizer. Porque se eu for pela natureza divina, não tem como ser autodestrutivo. Mas eu ainda estou me apoiando em referenciais externos. Então ele está fazendo isso por quê? Né? Que é essa luz artificial dele, porque ele ainda está no caminho da iluminação. E e por isso que ele ainda está no escuro. Mas esses referenciais externos e essa luz artificial que ele tem, vamos dizer que é o que vai ajudar ele a se iluminar também interiormente, porque a partir dessas observações, é como se a partir do que eu observo da minha própria vida ou da vida das pessoas, eu fosse inevitavelmente descobrindo coisas sobre mim. Eu fosse inevitavelmente iluminando coisas ao meu respeito. Porque vez ou outra, né, vários momentos, principalmente se eu parar para refletir, né, que é o caso do eremita, eu vou ver, nossa, por que eu agi assim em tal situação? Ou, em tal situação eu vi que eu senti desse jeito. E tal. Então, necessariamente, isso vai dizer coisas sobre mim. Então, o eremita, ele está no caminho, né, da busca da iluminação interna, do autoconhecimento, mas ele vai chegar nisso lá na estrela, né, que aí ele vai, vamos dizer, que se olhar, né, no reflexo lá do rio, vai se olhar no espelho nu, né, e se acolhendo, né, que é representado até por uma mulher, a estrela, né? Porque aí já tem o acolhimento, a recepção de si mesmo e tudo mais, vai começar a ouvir a orientação da sua alma e tudo mais. Mas o eremita, ele não representa este nível, né? No simbolismo da carta, ele não representa este nível de conhecimento e sabedoria que você tem no sol. Na carta do sol, aí você, né? Isso tô falando, lógico, num significado mais profundo, mais espiritual. No sol você encontrou a verdade, no eremita você não tem a verdade ainda, ele está no escuro, ele tem uma pequena luz e essa luz ainda é artificial. Porém, vamos dizer que quando a carta sai, né, numa determinada situação, poderia representar que a pessoa chegou, né, numa determinada situação ou numa determinada área da vida dela, ela já alcançou o nível do eremita, né? Ou ela meio que entendeu que devia agir dessa forma naquela situação, mas é porque então ela já adquiriu alguma maturidade a ponto de saber que nesta situação ela devia ir devagar, ou que ela deveria refletir mais, ou ela deveria ser cautelosa e tudo mais. Mas justamente por quê? Porque ela não tem clareza sobre essa situação. E não se pode ter total clareza sobre uma situação se você não tem conhecimento de si mesmo, né? E se você não segue a sua orientação interna. Então, que nem eu falei, a orientação interna está na estrela, aí você vai chegar no sol.
Mas no eremita ele ainda está usando os referenciais externos. Apesar de ser uma pessoa que já está nesse nível de maturidade, né, de saber que tem que ir devagar, tem que ser prudente, ele ainda está se apoiando nessa luz artificial, nos referenciais externos, e isso está dando para ele já algum conhecimento dele mesmo. Então ele tem sim a ver, né, com autoiluminação, autoconhecimento, mas por quê? A partir de tudo isso ele vai se iluminando, ele vai encontrando o caminho. Então eu queria falar isso sobre o eremita. Muito obrigada. Você gostou do vídeo? Então curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.